Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Atos, capítulo 9. Então, vamos lá. Primeiro eu quero orar com vocês, né? E para a gente iniciar a nossa leitura, tá bom? Então, Pai de amor, Pai que concede todo o entendimento e sabedoria a seus filhos. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela oportunidade de ler a tua palavra. Obrigada pela liberdade de poder ler a tua palavra, de poder te conhecer um pouquinho mais através da Bíblia. Obrigada por esse tempo precioso com os meus irmãos e minhas irmãs. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado especial com cada um de nós. Pai, eu te peço, por favor, que a tua palavra entre em nossos corações, numa terra boa, que dê fruto, Senhor, 1000 por 1, e que ela não fique parada, mas que ela germine. Que esse conhecimento não fique somente em nós, mas que a gente ensine outras pessoas, leve a tua verdade para outras pessoas também. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Eu quero começar ali já no verso 1 e no verso 2, que mostra, né, que Paulo, e a gente consegue perceber que Paulo, ele era uma pessoa muito obstinada. E que ele estava fazendo as coisas para Deus, porque ele achava que aquilo ali era o certo a ser feito. Porém, ele estava lutando contra Deus, porque estava perseguindo a noiva do Senhor Jesus. Então, olha só, né? Que importante a gente perceber sobre isso e trazer isso para as nossas vidas. Se às vezes nós também não estamos lutando aí contra Deus, amém? Então, vamos lá. No verso 3, fala assim: quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. No 4, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, né, vendo que todos que perseguem algum cristão, né, que persegue os cristãos, eles estão perseguindo a pessoa de Jesus, né, diretamente ele. Então, fica aí a resposta para algumas questões, né? Porque a igreja de Cristo é o corpo dele, então não há essa separação, amém? Então vamos lá, no verso 9 ele fala assim, ó, depois que Saulo, né, ficou cego, né, ele ouviu a voz do Senhor, eles levaram ele para Damasco, e lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. O número 3 é um número de completude, né? É um número de perfeição do Senhor. Então vamos lá. O verso 10 ele fala assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. Então olha só a diferença da resposta de Ananias para a resposta de Paulo. Quando o Senhor chamou, apareceu, né, em uma luz brilhante para Paulo, Paulo respondeu assim: Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. E olha a resposta de Ananias: Sim, Senhor, respondeu ele. Então que nós venhamos a ser como Ananias, que a gente reconheça a voz do Senhor de primeira. Amém? Em nome de Jesus. Então isso, né, faz a gente lembrar aí sobre relacionamento, né, sobre intimidade com o Senhor, né? Então vamos para frente. Lá no verso 11 e 12 eu quero ler com vocês. O Senhor disse: Vá à sua direita à casa de Judas, disse Ananias, né? Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Então, olha só a onisciência do Senhor aí, a onipresença, né? E vejam, Paulo, ele estava orando, ele era um homem que orava, mas mesmo assim, ele perseguia a igreja de Cristo, por achar que aquilo era o certo a ser feito. Então, olha o perigo, né, dos nossos achismos, sem ter realmente um relacionamento íntimo, né, com o Senhor. Então, e a resposta de Ananias ao Senhor. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Então, essa resposta eu acho que é bem válida, né, de Ananias, porque
porque lembrem da fama que Saulo tinha, né, de pegar as pessoas, né, e arrastar para a prisão. Então ele não queria ser preso nem enganado, né, mas o Senhor confortou ele, né? Então, no 18, Ananias foi lá, impôs as mãos sobre Saulo, né, como o Senhor já tinha avisado e falado, ambos, né, os dois. E olha só que interessante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer recuperou as suas forças. Então olha só que algo, né, espiritual se tornando físico, para nos mostrar, nos ensinar, né, que muitas vezes a gente pode estar fazendo, achando que estamos fazendo para o Senhor, mas a gente não está conseguindo ver completamente em sua totalidade, né, a verdade do Senhor, né, algo realmente como escamas, assim como Saulo, né, caiu as escamas quando teve um encontro com Jesus. Quando nós temos encontros com Jesus, devagarinho vão caindo as escamas dos nossos olhos e a gente vai conseguindo ver a real verdade, né, vai tendo a revelação progressiva do Senhor, amém? Então, depois ali, né, todos, no verso 21, todos que o ouviam ficavam admirados, né? Saulo, ele já saiu fazendo o que o Senhor chamou ele para fazer. Então, todos que o ouviam ficavam muito admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição? E entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém, perguntavam: e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Então, olha só. Por que Paulo, né? Porque Paulo, ele conhecia os costumes, ele era judeu. Ele conhecia o grego e ele tinha acesso às autoridades. Ele tinha cultura, ele tinha posição social, ele era líder, né? Ele era um cidadão romano. E ele falava grego, aramaico e era conhecido por todos. Ele conhecia o mundo daquela atualidade. Então ele, sendo um cristão, ele, né, sendo chamado pelo Senhor, né, o Senhor tendo encontrado ele, se revelado a ele, através dele, muitas outras pessoas também, né, foram alcançadas pelo Senhor. Amém? Então vamos lá. No verso 31 ele fala assim, ó: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e encorajada pelo poder, pelo Espírito Santo. Crescia em número. Então, olha só. O que é temor, né? Temor é um profundo respeito. É um profundo respeito e obediência ao Senhor. Não é medo, né? Como muitas pessoas pensam. Então vamos lá, pro verso 35. Quando lá Pedro, ele cura Enéas. Enéas era um paralítico e Pedro curou ele. Agora sim, olha o verso 35. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. A mesma coisa aconteceu quando Pedro ressuscita Dorcas, né, ou Tabita, né? No verso 42 fala assim, a notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Então, olha só, os milagres, ele não é para mim, não é para me exaltar. Não, ele não é isso. Os milagres são para que outras pessoas venham a conhecer o Senhor, venham a ser alcançadas pelo Senhor, né? Que elas venham a crer também no Senhor. Amém? Então, e só finalizando o capítulo, no 43, Pedro, ele ficou um tempo hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Então, olha só, esse homem, ele era considerado, por trabalhar, né, com pele de animais, ele era considerado impuro, porque trabalhava com animais mortos. Então, já mostrando, já apontando, né, para Pedro e pro judeu, que o Senhor vai falar para Pedro depois, que ele vai também, né, a mensagem vai ser espalhada para os gentios, porque para o judeu, o gentio, ele era impuro, então já era algo aí apontando, né, para isso, amém? Então, esse era um capítulo bem grande, né, tem bastante informação, tem bastante coisa aí,
pra gente estudar, pra gente rever, pra gente reler. Então, obrigada por ter permanecido até aqui. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha, né, ajudado vocês na leitura. Um grande beijo. Que o Senhor abra o nosso entendimento, né, o entendimento de cada um de vocês, para que o Espírito Santo flua aí livremente. Amém? Um beijo enorme e até o próximo capítulo. Tchau!